Meus irmãos e minhas irmãs, o perigo não está apenas em não conhecer Jesus, mas em pensar que já o conhecemos o bastante e, por isso, deixar de reconhecê-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus volta para a sua terra e ensina na sinagoga. As pessoas ficam admiradas com sua sabedoria e com os milagres que realiza. Contudo, essa admiração não se transforma em fé. Elas começam a perguntar: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Amados, amadas, o problema não era a falta de sinais. Eles ouviam sua sabedoria e conheciam seus milagres. O obstáculo estava na familiaridade. Como conheciam sua origem humilde, julgavam saber tudo a seu respeito. Esperavam que Deus se manifestasse de maneira extraordinária, mas não conseguiam aceitar que o Messias estivesse diante deles na simplicidade de Jesus de Nazaré. Conheciam sua família, sua casa, sua história humana, mas não reconheciam o mistério escondido naquela humanidade. Aqui, amados e amadas, encontramos um grande ensinamento sobre a encarnação. Jesus é verdadeiro homem, cresceu numa família, viveu numa pequena cidade e foi conhecido como filho do carpinteiro. Mas ele é também o Filho eterno de Deus. O escândalo dos habitantes de Nazaré nasce porque não conseguem perceber a presença divina na humildade da vida comum. Algo semelhante pode acontecer conosco. Podemos escutar tantas vezes o Evangelho, participar da missa, receber os sacramentos e repetir as mesmas orações que começamos a tratar as coisas de Deus como algo comum. A familiaridade, quando perde o encantamento da fé, pode gerar indiferença. O Evangelho também menciona os irmãos e irmãs de Jesus. Amados, amadas, na linguagem bíblica e na cultura semita, essas expressões podiam designar parentes próximos, membros de um mesmo clã. A passagem, portanto, não contradiz a fé da Igreja na virgindade perpétua de Maria. Jesus então declara: o profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. O profeta fala em nome de Deus e por isso sua palavra pode incomodar. Muitas vezes é mais fácil acolher uma mensagem vinda de longe do que aceitar que Deus nos corrija por meio de alguém cuja história conhecemos. Os habitantes de Nazaré não rejeitam Jesus porque ele tenha dito algo sem sabedoria, mas porque sua proximidade os impede de reconhecer sua autoridade. Em vez de se deixarem transformar pela palavra, ficam escandalizados com aquele que a anuncia. No final, São Mateus afirma que Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé. Amados, amadas, isso não significa que a incredulidade seja mais poderosa do que Cristo. Deus continua sendo onipotente. Contudo, o Senhor respeita a liberdade humana e não impõe sua graça a quem se fecha deliberadamente. O milagre no Evangelho não é espetáculo para vencer uma discussão. É sinal do reino e encontro de salvação. Onde há um coração fechado, o sinal pode até ser visto, mas não é acolhido como chamado à conversão. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Quando acolhemos Jesus com fé, sua graça pode transformar até mesmo a realidade mais simples da nossa vida. O Senhor continua presente em sua palavra, na Eucaristia, nos sacramentos e também nas pessoas e acontecimentos cotidianos. A ordem de Deus para nós hoje, meu irmão, minha irmã, a partir do Evangelho é: não fecheis o coração à presença de Cristo. Amados e amadas, não permitais que o costume, o preconceito ou a aparência exterior impeçam o reconhecimento da ação de Deus. Daqui, então, nasce um princípio eterno para nós hoje.
Quem reduz Jesus às próprias expectativas torna-se incapaz de acolher a novidade de sua graça. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nem sempre se manifesta de forma que imaginamos. Muitas vezes, Ele nos visita por caminhos humildes, silenciosos e inesperados. Talvez o Senhor esteja nos perguntando hoje: você ainda se deixa surpreender pela minha palavra ou já acredita que não tenho mais nada a lhe ensinar? Podemos estar fisicamente próximos das coisas sagradas e, ao mesmo tempo, espiritualmente distante delas. Amados e amadas, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: o Filho eterno de Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Aquele que foi rejeitado em sua terra seria também rejeitado e crucificado em Jerusalém. Mas pela sua ressurreição venceu o pecado e a morte, revelando que ele não é apenas o filho do carpinteiro, é o Senhor e Salvador do mundo. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados e amadas, pergunte-se: em que lugar, pessoa ou situação tenho deixado de reconhecer a presença de Deus por causa do costume ou do preconceito? Depois, escute novamente o Evangelho com humildade e aproxime-se da Eucaristia como quem encontra Cristo pela primeira vez. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo retire de nós toda indiferença e abra os nossos olhos para reconhecermos Jesus presente na simplicidade, na palavra, nos sacramentos e na vida cotidiana. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.